Olá pessoal, eu sou Marilene Alves, bem-vindo ao Conexão e esse é o nosso podcast. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com você e é sempre muito bom contar com vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, que afeta 1 a cada 14 crianças. Como você percebeu, ele é mais comum do que você imagina. Então, se ele afeta 1 a cada 14 crianças, na sala que eu estudei, que você estudou, que seu filho vai estudar, possivelmente tem uma criança com transtorno de linguagem, que é o TDL. E é justamente essas crianças que são taxadas de burras, preguiçosas e difícil. Então, para falar desse assunto do Conexão, nós vamos receber ela que é doutora em neuropediatria, Marinete Soares, também presente em nosso estúdio, ele que há 21 anos vem transformando a linguagem de crianças e adolescentes, o fonoaudiólogo Mauro Ramos. Também aqui presente, psicopedagoga e coordenadora do CAEMA de Miguel Alves, Núbia Marques, que também vai nos ajudar neste bate-papo. E presente também o professor José Eldo, que é professor e também pai de alunos. E para a gente começar o bate-papo, a gente vai começar com a doutora Marinete, e aí eu vou perguntar para ela assim: doutora, quando que a linguagem passa a ser um transtorno? Olá, queria agradecer pelo convite. Estamos aqui mais uma vez para discutir essas questões de grande relevância hoje nas nossas escolas, não é? Nas situações em que envolvem as nossas crianças. A linguagem, ela passa a ser um transtorno quando a criança ela passa a apresentar dificuldade para adquirir ou desenvolver a fala e a linguagem. Se isso acontecer sem se perceber nenhuma razão aparente, ou seja, se não é causado por lesões cerebrais, síndrome ou perda auditiva, aí isso já passa a ser um transtorno. Então, doutor Mauro, eu queria que você nos falasse mais sobre o TDL. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite. É sempre bom a gente estar se reunindo para esclarecer essas questões a respeito de transtornos que algumas crianças enfrentam e podem prejudicar no desenvolvimento delas ao longo da vida. Durante muito tempo, o transtorno de desenvolvimento da linguagem ele era conhecido como distúrbio específico da linguagem. Esse transtorno está relacionado às dificuldades persistentes na fala e no desenvolvimento da linguagem de crianças. Como embaixador do TDL no Brasil, é um compromisso social assumido a divulgação desse transtorno do desenvolvimento da linguagem, uma vez que ele não é tão conhecido nem tão debatido nas mídias ou no meio profissional. É um transtorno de neurodesenvolvimento que faz parte do rol de transtornos que acomete as crianças, e ele se trata de um transtorno pervasivo. O que quer dizer isso? É um transtorno que vai acompanhar o indivíduo ao longo da vida. Você não pode se curar dele. Você só pode procurar tratamento para melhorar e ajudar você a lidar com ele. Nós temos o dia 20 de outubro, que é considerado o dia D de conscientização do TDL pelo mundo. E a proposta desse dia é exatamente divulgar esse transtorno ao redor do mundo. O TDL ele é muito confundido com o autismo e com outras condições do neurodesenvolvimento. E acaba que esse diagnóstico ele é pouco realizado por isso. Lembrando, o TDL ele não é um transtorno recente, é importante que se frise isso. E a literatura já descreve esse transtorno há muitos anos, inclusive o TDL ele recebeu outras nomenclaturas ao longo do tempo. Mas desde 2017 que houve um consenso entre os profissionais de chamá-lo de TDL, exatamente para facilitar esse diálogo entre esses profissionais. E como que é feito esse diagnóstico? Bom, Marilene, o diagnóstico do TDL ele é feito inicialmente por exclusão. Ou seja, primeiramente tem que ser investigado se existe algum problema auditivo na criança, se ela não é um problema para escutar algumas palavras, ou se a dificuldade é específica da área de linguagem, ou se outros aspectos do desenvolvimento da criança também estão alterados.
Se não existe algum problema emocional grave, ou se em casa está acontecendo alguma coisa que está afetando esse desenvolvimento da linguagem na criança. Depois de feito tudo isso e for excluído isso aí é que se parte para o diagnóstico do TDL. Se todas essas causas forem excluídas e a partir de testes específicos for confirmada uma alteração no processo de desenvolvimento da fala e da linguagem, daí sim, a gente pode estar diante de um quadro de TDL. E aí nós temos os sinais indicativos, chamados de red flags. Dentre eles, a gente pode considerar o aparecimento da fala, se ele está lento ou se ele está atrasado, se a compreensão da criança está normal ou se pode estar alterada, se há uma dificuldade em combinar palavras para formar frases, se há uma presença de alteração fonológica, ou seja, como a doutora Maranete já citou, a troca de sons na fala, de letras, de umas letras por outras. É importante falar que o TDL, embora diagnosticado por um fonoaudiólogo, porque ele é de início um transtorno de linguagem, esse diagnóstico ele não pode permanecer somente no fonoaudiólogo. Ele precisa passar por outros profissionais, como o neuropediatra, o neuropsicólogo, que precisam auxiliar nesse processo de diagnóstico. Também temos a questão de que a manifestação do TDL pode ser muito parecida com outras manifestações de outros transtornos. Como já falado aqui, a dificuldade ela pode compreender aquilo que se lê, dificuldade para se expressar ou de socialização. Inclusive as crianças que possuem esse TDL, esse transtorno de desenvolvimento da linguagem, elas podem ser mais caladas, menos expansivas justamente por essa falta de comunicação. Lembrando, Marilene, que é importante dizer que as crianças com TDL são crianças com inteligência normal. Elas não têm uma deficiência intelectual. E a dificuldade está exatamente nesse processamento da linguagem. Certo, porque o não falar também é uma forma de linguagem, né, doutora? E aí eu queria que você falasse sobre quais esses transtornos, qual o mais comum, se existe assim um mais específico. Os transtornos, eles são vários, né? O transtorno do desenvolvimento da linguagem não é só um, nós temos alguns tipos. Nós temos a dislalia, que está relacionado muito à questão fonológica, que é quando a criança faz a troca de letras. Por exemplo, se a criança, nós percebemos que existem crianças que ela troca o V pelo F, troca o D pelo T. Isso está relacionado à questão da dislalia, que é mais na questão fonológica. Nós temos também a difemia, que é conhecida também como gagueira, que é a alteração da linguagem falada por fatores psicogenéticos. Isso pode acontecer. E a apraxia da fala, ela é um distúrbio do som da fala, que afeta a criança e acaba dificultando a tradução dos planos de fala de maneira consciente. A criança planeja o que ela vai falar, mas por ela ter essa dificuldade, acaba afetando ela expressar isso de maneira consciente. E nós temos também a afasia, que é um transtorno que causa alterações, que afeta a capacidade de falar e acaba afetando a capacidade de escrever, de ler e até mesmo compreender o que ela própria está falando. Isso é a afasia. E aí esses transtornos acometem crianças em até 2 anos, né? E aí eu queria perguntar à psicopedagoga Núbia sobre se a escola está preparada para detectar nesses alunos esses tipos de transtorno. Bom, olá a todos. Sim, as escolas elas podem estar preparadas para detectar alunos com transtornos, desde que sejam tomadas medidas para isso, como a capacitação dos professores, adaptação do projeto pedagógico da escola, promovendo a inclusão escolar, investindo em tecnologia, fomentar um ambiente de cooperação, em que a escola ela pode fomentar um ambiente de cooperação e livre de preconceitos para essa criança. A parceria com a família, em que a escola pode estar estabelecendo uma parceria com a família do aluno. Isso é muito importante também.
Fornecer recursos diferenciados. A escola ela pode fornecer recursos diferenciados como adaptações físicas do ambiente escolar, professores especialistas e aceleração de conteúdo. Nós temos a Lei 14.254/21, que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnóstico e tratamento precoce aos alunos da educação básica com dislexia, transtorno do déficit de atenção, com hiperatividade, TDAH, ou qualquer um outro transtorno. A norma estabelece que as escolas da rede pública e privada garantam o acompanhamento específico, direcionado à dificuldade e da forma mais precoce possível aos estudantes com dislexia, TDAH ou um outro transtorno de aprendizagem, em que venham apresentar instabilidade na atenção ou alteração no desenvolvimento da leitura e da escrita. Então, foi falado sobre a questão da família como parceira, né? Até porque essa criança vem do seio familiar. E aí eu queria perguntar ao doutor sobre essa questão. Os pais são importantes nesse processo? Bom, Marilene, antes de responder a sua pergunta, eu gostaria só de pegar um ganchinho aqui e voltar na fala da doutora Marinete, quando ela fala dos tipos de TDL, sobre a dislalia quando a criança troca a letra. E aí, a gente pode lembrar da turma da Mônica, que nós temos o Cebolinha, que é um exemplo que sofre desse transtorno de linguagem, que ele troca o R por o L. Eu não sei se vocês já leram a turma da Mônica e já prestaram atenção nesse problema que ele tem. E aí é um dos exemplos de como e ele sofre lá o preconceito entre os amigos dele por falar exatamente errado. E até as crianças... na escola, no ambiente de convivência deles, eles passam por isso. De quando eles têm esse problema, os outros caem em cima. Bom, respondendo a sua pergunta, a família ela é de extrema importância porque quando nascem esses problemas de desenvolvimento da linguagem, eles se manifestam nos primeiros anos de vida. E quem tem o maior contato nessa faixa da vida da criança é a família. Então, eles são de extrema importância, sim. É importante que eles fiquem atentos quanto aos marcos de desenvolvimento da linguagem. Por exemplo, 1 ano, as crianças elas já começam a falar as primeiras palavras, como papai, mamãe. Com 1 ano e meio, elas já conseguem juntar 2 palavras e, a partir dos 2 anos, as crianças já começam a formar pequenas frases. Quando chega nessa fase de formar pequenas frases e isso não acontece, é importante que os pais eles busquem uma orientação profissional, que eles detectem que isso está errado, que isso não é uma coisa correta, não é uma forma de desenvolvimento da criança correto, e procurem até mesmo a escola onde essas crianças estão matriculadas para ter uma conversa, uma relação mais próxima com os professores, para que eles possam observar esses marcos de desenvolvimento. Certo. E aí eu queria perguntar para a Núbia Márcio como é que é feito esse acompanhamento. Bem, as necessidades do aluno, elas serão atendidas pelos profissionais da rede de ensino, em parceria com os profissionais da rede da saúde. Caso haja alguma necessidade de intervenção terapêutica, esta deverá ser realizada em serviço de saúde, com metas de acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. A lei determina ainda que os sistemas de ensino devem capacitar os professores da educação básica para a identificação precoce dos sinais relacionados aos transtornos de aprendizagem ou ao TDAH. Temos aqui a interação dos nossos internautas, que nos mandou uma pergunta. É o William Santos, lá do bairro São Miguel. William, muito obrigado por estar conosco. Ele diz: minha filha tem 3 anos e é muito quieta. Observo que ela tem dificuldade de se comunicar. Devo consultar um especialista? Você pode nos responder, doutora? Nessa situação, William, o pai é importante que ele observe. Se a criança chegar dos 4 até os 5 anos com essa dificuldade, ele deve procurar um profissional para ajudar
a tratar essa questão, porque já passa a ser um transtorno. Muito bem. Aí agora a gente vai direcionar o nosso papo para o professor e pai de aluno, José Eldo. E aí a gente queria perguntar para ele como é que ele lida no dia a dia na escola com esses problemas ou transtornos, podemos assim dizer. A gente, como profissionais, lida com situações que está sendo debatida até o momento, né? Sabemos que são situações que, em muitos casos, é difícil de lidar, né? Mas, como profissionais, o que nós podemos fazer é apoiar essas crianças, porque com o apoio dos profissionais, aí eu falo como profissional, né, responsável por escola, e também falo como pai, porque na medida que a criança vai tendo o apoio, tanto da equipe escolar quanto da sua família, com certeza ela vai conseguir vencer, de certa forma, esse problema, né? Que não é, como o doutor falou, né? O doutor Mauro falou que não é um problema intelectual, é apenas um problema na fala, né? Então, com assistência adequada, indivíduos com TDL, eles podem levar uma vida social normal e alcançar o sucesso acadêmico e profissional, certo? Então, a escola tem que oferecer esse apoio e a família também, para que ele possa vencer esse transtorno, né? E aí eu gostaria de saber, aqui da nossa mesa, né, dos profissionais que estão aqui, sobre as considerações, sobre esse transtorno. Bom, lá no CAEMA, nós trabalhamos com diferentes profissionais da área da saúde que envolve a educação, como psicólogos, psicopedagogas, professoras de AE, fisioterapeuta, nutricionista. Todos esses profissionais, eles têm um trabalho de equipe para que essa criança, quando chega, seja bem atendida e que saia de lá com um olhar diferenciado. Nós temos, a partir desses atendimentos, a criança ela começa a ter digamos assim, o dia a dia dela começa a ser melhor, ela consegue desenvolver a coordenação motora, as terapias ajudam muito no lado cognitivo dessa criança, em torno das habilidades que ela não adquiriu e melhora também as que ela já possuem. E lá no CAEM nós temos muito esse cuidado de que as crianças elas não retraem, elas permaneçam fazendo as terapias, porque tem muitos casos que a criança faz 1, 2 consultas e para. Essas sessões elas precisam ser seguidas ao extremo para que o desenvolvimento dessas crianças sejam, digamos assim, tenham um melhor resultado mais na frente. Como já foi falado, é muito comum, mas pouco se ouve falar. E aí eu queria que a gente conversasse aqui, né, sobre o assunto. Como é que no dia a dia, né, vocês enquanto profissionais, médicos, professores, né, professores ou responsáveis pelo centro, como é que vocês lidam no dia a dia com crianças ou até mesmo com os pais com esses transtornos? No primeiro momento, é feita a abordagem com os pais. O profissional que vai fazer o atendimento ligado à criança, ele primeiro atende os pais para poder compreender a realidade dessa criança, para poder chegar no ponto X para iniciar as terapias. É feito esse acompanhamento
Os pais, a partir dali, eles já vão ficar por dentro do que vai ser feito. Os pais, a partir desse atendimento, eles já vão ter mais ou menos uma noção do que será feito durante o atendimento dessa criança, até mesmo para ele poder fazer essa avaliação no dia a dia da criança. Bom, nós, enquanto profissionais dessa área, a gente acompanha algumas escolas, a gente passou por muitas escolas e o que percebemos é que essas questões do transtorno do desenvolvimento da linguagem, ela é muito percebida na educação infantil, porque é na educação infantil que o professor ele tem o primeiro contato com a criança. E aí, na educação infantil, vai ter o estímulo, né? O estímulo da criança para ela falar, desenvolver a linguagem, e aquela criança pode apresentar um transtorno do desenvolvimento da linguagem, isso vai ser percebido também ali na educação infantil, porque é o momento de estimular a oralidade da criança ali. É por isso que esse profissional ele tem que ser da área, por exemplo, um pedagogo, né? Exatamente, Marilene. Porque na maioria das vezes a gente ainda ouve falar sobre alguns casos de profissionais não qualificados para estar com essas crianças. O que você poderia nos dizer com relação a isso? Bom, com relação à questão dos profissionais, é de suma importância que um profissional seja habilitado para lidar com crianças na escola ou nos atendimentos, porque esses profissionais eles terão uma melhor compreensão do problema a ser detectado. E aí, professores que não são totalmente da área, por exemplo, ou como a gente percebe que hoje em dia na educação já diminuiu bastante, mas antes era comum você pegar professores que eram formados por área específica como português, matemática, e colocarem eles para dar aula nos anos iniciais, sendo que eles não têm essa habilidade para lidar diretamente com esse público. E eu acho que o professor nem deveria aceitar. Exatamente. Porém, a gente sabe que por conta de problemas alheios a eles aceitam. E o pedagogo, ele estuda meio que de forma geral esses tipos de transtornos, e eles têm um melhor esclarecimento para detectar esse tipo, não para fazer um tratamento e nem um diagnóstico, mas para perceber os primeiros sinais. Então, eu tenho certeza que o profissional da educação infantil tem que ser o pedagogo, né? E eu acredito que vocês também concordem comigo. Exatamente, Marilene. Essa questão da pedagogia, não é, do pedagogo estar na sala de aula para trabalhar, principalmente na educação infantil e no ensino fundamental menor, não é, que são crianças que ainda estão sendo estimuladas para o desenvolvimento da linguagem. As pessoas que trabalham nessas áreas, elas têm um trabalho muito, digamos assim, um trabalho muito delicado com relação à questão do desenvolvimento da criança. Se o profissional que está ali para desenvolver a criança, ele vai trabalhar, por exemplo, se ele vai trabalhar uma determinada letra, ele vai ter que partir de uma atividade lúdica que vai abranger os vários campos de experiência que a criança tem que desenvolver ali dentro daquela atividade que está sendo feita. Ele vai partir de uma música, ele vai partir hoje, o que é muito defendido e discutido para se trabalhar na sala de aula com a educação infantil, é a questão da contação de história, porque vai estar estimulando o desenvolvimento da oralidade da criança. E é por isso que a área da pedagogia hoje, ela está sendo muito discutida, essas questões, não é? A gente já está vendo que até nas formações, como o nosso profissional colocou aqui, que já era descrito há muito tempo na literatura, né, a questão do transtorno, mas hoje está mais frequente, está sendo mais discutido nas formações, e os profissionais estão levando essa questão para dentro da sala de aula, e isso ajuda o professor que trabalha com criança a perceber essa dificuldade, e daí ajudar os pais, chamar a família para conversar, para buscar um profissional. Nós já ouvimos falar, inclusive, né? E eu acredito que vocês também tenham ouvido informações, discussão, a questão assim, que o professor ele é
o médico, né, o psicólogo, Exatamente. o fono... E é justamente por conta disso, né? Porque esse professor ele tem que ter essa capacidade de fazer esse diagnóstico, porque na verdade esse profissional está próximo dessa criança, né? Ele passa, se é integral, ele passa praticamente quase 8 horas com essa criança. Então é de suma importância esse profissional com esse contato com essas crianças. E aí, como a gente falou, é necessária essa equipe multidisciplinar, né? E aí, José Eldo, eu queria perguntar para você se na sua escola existe essa questão ainda de professores que sem formação, lidando com crianças na educação infantil? Então, a gente procura sempre buscar cuidar, na verdade a gente procura ter esse cuidado, né? De sempre ter o profissional adequado para lidar com seus devidos públicos, né? Por conta que, como anteriormente eu falei, o apoio a essas crianças se constitui também partindo da formação deles, né? Então, a escola procura sempre ter esse cuidado, colocando o profissional de acordo com a sua formação, certo? A família, nós sabemos que é a primeira instituição, né, social, e depois vem a escola. E aí a gente já falou da importância da família, também a gente falou da escola, da importância da escola. E aí, agora a gente queria que os nossos profissionais fizessem as suas considerações finais sobre o TDL. Bom, Marilene, um ponto importante a ser destacado em todos esses tipos de transtornos, não só no TDL, mas em todo tipo de transtorno que uma criança desenvolve e que a gente observa bastante, eu como profissional da fonoaudiologia, é a questão do preconceito que a criança sofre e que a própria família ela tem uma dificuldade de aceitar o diagnóstico ou de aceitar os sinais e procurar uma ajuda em tempo hábil, para que essa criança ela não sofra tanto na vida dela. Porque a gente sabe que procurar perceber os sinais e procurar ajuda ou na conversa com o professor ou na própria convivência dos pais com os filhos em casa e procurar essa ajuda vai facilitar a vida dessa criança ao longo de toda a vida dela. Então, a gente percebe que ainda há pais com resistência a procurar essa ajuda, com a resistência em aceitar esses transtornos, e o que gera uma dificuldade ao longo dos anos, tanto de educação infantil como ensino fundamental, e que essa dificuldade ela vai se perpetuando ao longo de toda a vida acadêmica dela. Então, é importante que os pais aceitem e busquem essa ajuda para melhorar o desenvolvimento da criança. Nós falamos, né, e a gente sabe que a linguagem é a comunicação, e a gente também falou que essas crianças que têm o transtorno do desenvolvimento da linguagem, elas tendem a ser menos expansivas, elas ficam mais quietinhas, e não é porque elas são caladas ou quietas, é justamente por falta desse poder, né, da língua, né, o poder da comunicação. E aí, doutora, eu queria perguntar para você se no seu dia a dia, como que você lida, o que você tem visto, o que você tem acompanhado sobre isso. Marilene, passando por algumas escolas, nós já encontramos, eu vou dar o exemplo aqui de uma criança que a gente encontrou recentemente, que ela é uma criança, ela não é quieta, ela é uma criança muito ativa mesmo assim na questão das ações, não é? Na questão das ações. Mas na questão da fala, ela apresenta uma certa dificuldade. E aí, muita gente passa a achar isso engraçadinho. Essa criança, ela não consegue chamar professora. E aí ela chama doutora. E muita gente começou a achar engraçadinho, né, essa questão dela chamar doutora. E aí, depois das discussões, dos estudos que foram realizados, da busca que foi feita,
nós começamos a orientar os professores e eles conseguiram perceber que isso pode ser um transtorno para essa criança. E essa criança que eu estou dando como exemplo, ela já tem 5 anos de idade, então isso já passa a ser um transtorno. Então é necessário que a escola detecte isso, né, e faça esse encaminhamento, né? Que os pais, eles percam essa resistência, né, de estar procurando ajuda. A escola hoje, ela tem um papel importante na vida da cidadania, né, digamos assim, da sociedade, porque em muitas situações que aconteceu já na nossa escola, dos pais conseguirem perceber algum problema que seu filho tem a partir do momento que a escola chama os pais, porque até então, os pais não sabiam que o filho tinha alguns problemas, alguns transtornos. E não é diferente, né, que esse transtorno do TDL é bem sucinto, certo? Nós temos casos semelhantes a esses, né, na nossa escola, e o que a gente faz é chamar os pais para que, a partir de então, possam buscar os profissionais para apoiar esse aluno, né? Sobre esse assunto aí, eu queria dar uma contribuição também. Eu conheci uma pessoa há um tempo atrás e hoje ela já é uma pessoa adulta, casada, mãe de família, já é uma profissional, digamos assim, bem estabelecida no mercado, virou uma odontóloga de primeira. Mas quando ela era criança, ela sofria com esses problemas em relação à troca de letras, de sons. Ela não conseguia pronunciar uma palavra correta, por exemplo, o som do CH, ela nunca conseguia pronunciar corretamente, era sempre trocado pelo T. E isso, durante o acompanhamento da vida dela, de quanto criança e adolescente, a gente percebia que ela tinha um problema de se aceitar no meio da família, até mesmo da família dela. Ela sempre se considerava inferior à irmã, se achava mais feia, não gostava de sair, de estar perto da irmã, porque ela considerava que as pessoas só gostavam de falar com a irmã dela e não gostavam de falar com ela, porque ela tinha essa fala meio que infantilizada até a vida adulta dela. Ela só veio melhorar esse processo da questão da fala, de troca do CH pelo T, quando ela se tornou adulta, que procurou um fonoaudiólogo e aí começou a fazer esse tratamento, que foi quando ela melhorou essa fala e começou a adquirir mais uma, digamos assim, uma segurança na hora de se comunicar com outras pessoas. Mas é importante dizer que esse tipo de transtorno ele pode gerar muito bullying para as crianças que possuem ele e que ele pode afetar todas as esferas da vida social da criança e tornar a vida dele, digamos assim, um inferno. Porque a gente sabe que crianças, adolescentes são muito cruéis. E quando eles acham alguma coisa nesse sentido para atacar o outro, eles não economizam. Eles atacam com vontade. Verdade, esse assunto ele é bem comum no nosso dia a dia e existe milhares de pessoas que sofrem, né? Sofrem bullying mesmo no dia a dia. Na sala de aula, né, na sua casa e até mesmo no meio social, porque se você tem esse distúrbio na linguagem, até para conversar assim numa roda de amigos você vai ter essa dificuldade, né? E então por isso que esse assunto ele precisa ser debatido, ele precisa ser discutido. E aí eu queria agradecer os esclarecimentos e muito obrigada.